está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 10 horas, pelas ondas da 95,9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, temos eu, o professor Roberto Câmara, e o professor Luiz Henrique, ambos do Departamento de Física. No estúdio, contamos com o brilhante apoio do operador Leonardo Paixão, nosso colega de departamento como estudante. Na direção do NRTU da Universidade, o nosso amigo Felipe Reis. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, ouvintes. Hoje no programa iremos falar sobre o tema matemática. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o nosso convidado, professor Lindeval Fernando de Lima, professor do Departamento de Matemática da UFRR. Bom dia, professor Lindeval. Bom dia, professor Roberto. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para falar dessa área tão interessante que é matemática. Hoje, eu ouvindo a Rádio Nacional, divulgou 3 alunos do Rio que ganharam medalha na Olimpíada de Matemática na China. E o brilhante disso tudo é que quem prepara eles numa escola pública é um professor de matemática que faz serviço voluntário. É fantástico quando a gente escuta isso, não, professor? Com certeza, né? A matemática tem se desenvolvido bastante nos últimos anos aqui no Brasil, né? Em todos os estados. E o INPA, né, tem sido o órgão que tem conduzido isso brilhantemente, né? Em todos os estados. Para os nossos ouvintes, professor, o que é o INPA? O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, situado no Rio de Janeiro, né, e que vem com um programa desde 2005 com a OBMEP, né, com a Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas, além de outras Olimpíadas como a OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Internacional de Matemática, a IMO, né, e muitas outras, né, a Conisul, tá? Então, em termos de Brasil, né, temos a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que hoje, na última versão, 2012, contou com um quantitativo de 18 milhões de inscritos em todo o Brasil. Então, é um número bem expressivo, né? Tá? E aqui em Roraima também estamos de parabéns, né? Temos 2 medalhistas de ouro, tá? Inclusive agora escola pública? Sim, um da escola de aplicação, né? Que faz parte do programa de iniciação científica, posso detalhar daqui a pouco o que é o PIC, e um aluno da escola Tancredo Neves, tá? Do aluno de  terceiro ano do ensino médio, foi medalhista de ouro. Então agora em novembro, né, dia 13, teremos a entrega das medalhas, né, e iremos acompanhar esses meninos. Pois é, essas atitudes despertam o interesse da meninada pela matemática. E você, Lindeval, qual é a tua formação, tua área de pesquisa, para a gente localizar nossos ouvintes? Ok. A minha formação é matemática, né? Eu sou graduado em matemática pela Universidade Federal do Ceará, fiz bacharelado com ênfase em computação gráfica na época, né? De 96 até 2000. Dando sequência, nos 2 anos seguintes, de 2001 a 2003, eu concluí o mestrado na área de geometria diferencial na Universidade Federal da Paraíba. Voltei para o Ceará, passei uns 3 meses como professor substituto e em seguida fiz o concurso aqui para Roraima, né? Estou desde 2003, julho de 2003 até então. Essa área, geometria diferencial, você fez o mestrado nela. Isso. Explica com que lida a área geometria diferencial. Tudo que trata de curvas, né, e superfícies, certo? Tá? A geometria diferencial lida. É a disciplina básica, né, no curso de geometria, certo? Tá? A área de geometria ela é bem mais ampla, né? Geometria diferencial é um dos cursos básicos, tá? Então, geometria diferencial é bem ampla. A disciplina de geometria diferencial, tá certo? É o básico do básico, digamos assim. E essa disciplina, professor, essa área da matemática, ela tem alguma aplicação mais
mais, digamos assim, do dia a dia ou é algo mais teórico? É uma área mais de pesquisa básica? Tem muita aplicação. Por exemplo, em computação gráfica, tá? Utiliza geometria diferencial, tá certo? Discreta, né? Na própria física, né? Na parte de cosmologia, né? Trabalho com geometria riemanniana, tá certo? Que é da área de geometria, né? Uma disciplina à parte. Então tem aplicações em diversos campos, né, da ciência. Tá, mas a sua área específica de pesquisa dentro da geometria, em quê? Meu doutorado não é em geometria. Ah, não, tá certo? Tá. Mas o mestrado eu fiz em geometria diferencial, eu fiz na parte de trabalhando com superfícies discretas, né? Com triangulações com malhas triangulares, tá certo? Que é uma superfície, só que discreta, não é diferenciável, tá certo? Tá? Então tem muita aplicação na computação gráfica, mais uma vez falando, na parte de modelagem facial, por exemplo, tá certo? Tá? Então estuda-se as características através do estudo da curvatura, certo? Dessas curvas em torno da face. Só para o ouvinte se localizar, quando a gente fala que uma coisa é discreta, que ela é constituída por pontos, não é um contínuo, como o tempo, por exemplo. O tempo não existe nada entre um segundo e outro a não ser tempo. Isso é uma variável contínua. Uma variável discreta é, por exemplo, caroços de feijão. Eu tenho um localizado num ponto, outro, para localizar nossos... Muito bem. E o doutorado, professor? O que é que o senhor trabalhou? Então, quando vim aqui para Roraima, cheguei em 2003, quando foi em 2008 eu saí para o doutorado em Recife, né, e trabalhei na área de dosimetria numérica. Fiz meu doutorado no Departamento de Energia Nuclear, né, e trabalhei... Departamento vizinho onde eu fiz o meu mestrado. Isso, exatamente. E trabalhei na parte de dosimetria numérica, né, com ênfase em medicina nuclear, tá certo? Dosimetria numérica, para quem não sabe, é trabalhar com medidas de dose da radiação do corpo humano, certo? Então, tem várias aplicações, né? Na medicina nuclear, em particular. Você tem dosimetria interna, dosimetria externa, você faz um exame de tomografia computadorizada, você está usando isso, tá certo? Ou seja, você vai dizer para quanto tempo a pessoa vai ficar submetida àquela radiação, aonde Isso. Um exemplo, falei dosimetria interna e dosimetria externa. Dosimetria externa, por exemplo, ali no canto da sala poderia ter uma fonte radioativa, tá certo? E a gente poderia estar simulando quanto que eu estou levando de dose no pulmão, por exemplo, nesse momento. Eu estou a uma distância D, né, dessa fonte, e eu poderia fazer uma simulação, né, computacional para verificar quanto de dose eu estou tomando. Um outro exemplo, dosimetria interna, você vai fazer um exame, por exemplo, no pulmão, você tem um caroço no pulmão e vai fazer um tratamento radioativo, né? E você quer tratar aquele caroço, você não quer ter mais problemas. Então a radiação tem que ser bem focada, tá certo? Bem colimada naquele ponto onde está localizado o tumor, né? Mas só que a radiação ela se espalha. Então a gente poderia estar medindo o quanto que essa dose está afetando nos órgãos vizinhos, tá certo? Então isso tudo é feito através de simulação computacional, né? Tá certo? Através de vários softwares. Você consegue simular? Tem alguns exames que a gente toma um contraste. Alguns desses contrastes são radioativos. Dá para simular isso também? Sim. Que é exame de cintilação, uma coisa desse tipo? Isso. O contraste, o que é? Você toma um radiofármaco, né? Um fármaco, e dentro desse fármaco vai um radioisótopo, certo? Então ele vai circular a corrente sanguínea e ele vai se alojar exatamente naquele órgão que o fármaco tem afinidade. Por isso que você espera mais ou menos uma hora e meia nesses exames. Então, passado o decorrer desse tempo, 95% pelo mínimo se depositou naquele local. Então o que você tem ali é uma fonte radioativa, certo? Essa fonte vai irradiar, tá certo? E com os detectores você vai quem trabalha nessa área, nível de intensidade. Quem trabalha nessa área específica de contraste para exames de tumores, né, e radiação é a professora Simone do Departamento de Química. Provavelmente vai ser uma convidada nossa futuramente. Isso. Interessante essa área. E aí, você trabalhou no seu doutorado simulando essa irradiação interna. Onde é que entra a matemática aí? Tá. No meu doutorado, a minha tese teve um produto computacional com um sistema 3D chamado-se VAP 3D, que é visualização e análise de fantomas 3D, tá certo? Bom, o que é um fantoma, né? Fantoma
um neologismo, na verdade, a palavra inglesa phantom, que significa manequim, que é um representante, é um manequim do corpo humano, tá certo? Só que computacional, com todas as características, né? Todos os órgãos e densidades reais, certo? Que um corpo humano tem. Ou seja, você cria um modelo de um corpo humano. Exatamente. Nós temos modelos computacionais. O modelo do corpo humano, que é o Fantoma, e o modelo da fonte, que é o software simula a fonte. Certo? A ExNRC é um desses softwares consagrados aí na medicina nuclear. Certo? Então, de posse de uma fonte e do Fantoma, certo? Eu posso simular a irradiação em qualquer órgão do corpo humano. Certo? Inclusive a evolução do tumor Não, aí a gente trabalha só com a medida de dose, certo? Tá? Não trabalha com a evolução tumoral. Tá, mas existe algum, digamos assim, algum trabalho mais prático que tenha utilizado esse seu trabalho, assim, já aplicando? Esse meu trabalho, ele é muito útil, foi pelo menos, né, acho que está sendo para o pessoal que é da área de dosimetria. Principalmente os acadêmicos. Isso é fundamental, na verdade. Os trabalhos que eles vão fazer, eles dependem muito, né, do software que eu fiz, ajuda muito a eles a obter seus dados de forma rápida, certo? Porque quando você faz uma simulação, o software gera um relatório imenso, tá? Então o pesquisador tem que sair catando, certo? Cada dado daquele para montar seus gráficos e tabelas e daí então tirar suas conclusões, certo? Uma das coisas que o meu software faz, né, é fazer isso de forma automática. Então eu imagino que o seu trabalho deve ter aplicado aqueles métodos que a gente aprende naquela disciplina chamada cálculo numérico no início da graduação. É isso? Sim. Respondendo a pergunta do professor Roberto, ele perguntou a matemática. A matemática, né? Como está tão envolvida aí. Isso. Quando a gente vai simular, por exemplo, uma dose no pulmão, eu quero simular um tumor, por exemplo, no pulmão, então a gente tem que inserir esse tumor dentro do órgão, no pulmão, tá certo? Pode ser esférico, de uma forma elíptica, tá certo? Então o software permite você definir que forma geométrica vai ter o tumor, tá certo? E você insere essa forma geométrica dentro do tumor. Que existe um box, né, que o pulmão está contido nele, e o tumor tem que ficar ali dentro daquela região, certo? Perfeito. Então, para se colocar isso daí, faz uso de álgebra linear, por exemplo, tá certo? Então, as continhas boas. Outra disciplina que a gente tem no começo da nossa graduação. Você precisa trabalhar com projeção, tá certo? Para poder calcular certinho o tumor sempre cair ali dentro daquela região. Professor, só por curiosidade, qual o tempo mais ou menos aproximado de processamento computacional desses seus modelos aí, professor, aí depende da máquina que você está trabalhando, certo? Lá em Recife a gente trabalha com um cluster. Quando se faz trabalho nessa área tem que se pensar num cluster, porque os processamentos são muito rápidos, num conjunto muito lentos, de computadores interligados. Isso, um conjunto de computadores interligados, né? Chamamos de cluster, para aumentar a velocidade de processamento, certo? Tá, mas mesmo assim vale a pergunta. Quanto tempo mais ou menos o senhor levava para conseguir um resultado? Isso depende, por exemplo, quando você vai fazer uma simulação e o número de fotos que você vai simular da fonte é muito grande. Então, dependendo da geometria também, tá certo? Tem espalhamento. Então, o software que simula, ele cria aqui a foto desde a fonte e faz todo o histórico dele, tá certo? Porque quando o fóton interage com um átomo do seu corpo, por exemplo, o efeito pode ser fotoelétrico, pode ser cômputo, pode ser produção de pares, certo? Então, até ele sair daquela zona de interesse... E nessa simulação, você tem que levar tudo isso para dentro do seu simulador em forma de equações matemáticas? Dados, né? Dados. Tá? O que eu preciso para a simulação, eu preciso dos dados. Eu tenho o Fantoma, né, o representativo do corpo humano, tenho a fonte de radiação e eu tenho que entrar com os parâmetros da radiação. A energia da fonte, distância até o alvo, certo? Todo esse tipo de informação. Tá? Dados que você obtém de quê? Porque, por exemplo, para você trabalhar com radiação nuclear, a gente tem o problema que a gente não pode testar, né? De onde é que você obtém esses dados? Isso. O software faz a simulação da fonte, tá? Ele simula a fonte, tá certo? Tá? Então você vai ter que dizer qual é a energia da fonte, a posição geométrica da fonte, né? A posição no espaço, certo? A posição que está o Fantoma, tá certo? O campo que ela vai atuar, porque não me interessa, se eu quero medir a radiação do teu braço, não me interessa apontar a fonte para lá, certo? Para outra localização. Então eu tenho que definir o campo de localização da fonte, tá certo?
a distância, a energia da fonte. Tá, mas e os parâmetros de referência você tem que tirar de algum lugar, não é? Sim. O Phantom, por exemplo, tá? Isso aí são dados já consagrados, tá certo? Foi tese de doutorado feita em cima disso. Então, tá lá, homem caucasiano com tantos anos de idade, tantos quilos, entendeu? Aí você pega a densidade... Todos os órgãos que você imaginar, todos os ossos. Que lembro, eu fiz um curso todos os tecidos moles. Que nem de proteção radiológica. E uma das coisas de simulação de doses que eles usavam, aquelas tabelas, quanto dose diária um ser humano, eles obtiveram muito de tratamento de pacientes da Segunda Guerra de Hiroshima, e também de simulações faziam com um rato, com um porco, que tem o tecido mais próximo do tecido do ser humano. Então daí é que você tem um banco de dados que lhe fornece isso. Isso. Nas ICRPs, né? Estão catalogados, né? Todos esses dados aí, tá certo? E aí você alimenta seu simulador. Isso. Aí ele faz a simulação, né? E verifica, por exemplo, define o campo de ação no tórax. Quero fazer um raio-x de tórax, por exemplo, né? Então ele faz a simulação no tórax, e fazendo essa simulação do tórax, por exemplo, eu quero saber quanto que a tireoide, por exemplo, foi ativada. Recebeu de doses. Ela pode receber uma dose mínima que não interfere em nada, tá certo? Mas aí o campo tem que estar bem focado para que essa dose seja mínima mesmo, né? E o paciente não venha ter um câncer de tireoide, tá certo? De graça, tá certo? Ou em outro órgão qualquer. Estou pensando aqui, acho que de poucas vezes nessas entrevistas que a gente vem tendo, uma área tão interdisciplinar quanto essa. Porque de cara você vê química, física, computação, medicina e a própria matemática. Nesse trabalho que eu fiz, né, o software, ele também trabalha com a parte de visualização. Computação certo? Gráfica, quer dizer, quando a gente vai uma variação. Quando a gente vai fazer a simulação, certo? Eu quero fazer uma simulação no pulmão. Então basta eu fazer um exame de tórax, certo? Não preciso fazer uma simulação no corpo inteiro do Fantoma. Se eu fizer a simulação no corpo inteiro, o simulador vai levar muito mais tempo. Vai ter muito mais o que processar. Então eu faço a edição do Fantoma. Eu pego o Fantoma inteiro e edito, corto só aquela parte que eu quero e gero um novo Fantoma só naquele pedaço e defino o campo de radiação focado no isso no tórax. Não introduz uma quantidade de erro muito grande, não? Porque quer queira ou não, a radiação vai se espalhar um pouco para outras partes do corpo humano. Então você, a partir do momento que você limita o teu Fantoma, você não está introduzindo um erro aí nos teus resultados, não? Não, porque... Ou é um erro controlado? Controlado, né? E você tem a colimação. O meu colimador, ele vai aqui nessa região, certo? Então o que está caindo fora não vai ser contabilizado, entende? Ou pelo menos deve ser desprezado. Certo. Ou não muito pouco. Não, muito pouco. Tá, e deixa eu emendar um pouco com essa pergunta que o professor Luiz fez. Você tem o seu resultado. Você está simulando radiação no ser humano. Como é que você afere, valida seu resultado? Isso. Exatamente. Você já tem valores, certo? Já pré-calculados, tá? Para poder você fazer essa avaliação. O software em si de simulação, ele já é consagrado, tá certo? Ele já foi testado e retestado, tá certo? É um software aberto, professor? O EGS-NRC é aberto. É aberto. Tem outro software também, o MCNP, que ele é bem mais antigo, né? Mas muito bom também, que é todo em Fortran, né? Que é aquele software que foi usado lá na criação da bomba atômica, tá certo? Só que era uma versão bem mais antiga. Hoje tem uma versão bem mais moderna, tá? Mas o EGS-NRC, ele é bastante usado, tá? Na parte de medicina nuclear propriamente dita. Ele facilita mais, digamos assim. Também é em Fortran. Certo? Fortran, para os nossos ouvintes, é uma linguagem matemática, de certa forma antiga. De programação, né? É uma linguagem de programação, de certa forma antiga, mas ainda muito utilizada, pelo menos em física, eu não sei tanto na matemática ou na química, mas pelo menos na física é muito utilizada pela facilidade que você tem de programar e fazer os cálculos. E rapidez também, né? Só pegando lá dentro, se você pegar, a gente está falando de matemática, né? Se você pegar uma matriz, por exemplo, 10x10, né? De pontos flutuantes, doubles, né? Se você for calcular a inversa dela, por exemplo, numa linguagem de programação, o mesmo algoritmo, né, para inverter a matriz numa linguagem de programação como C e fizer em Fortran, você vai ver que o Fortran dá de 10 a 0. Tá certo?
Ou seja, rápido. Muito mais rápido, né? Isso. Você pegou um software consagrado e está usando ele para fazer uma simulação. Qual é a sua contribuição específica? Porque o software já existe. O que teve de novo no seu trabalho? Tá. O meu trabalho, além assim, é um software que ele, de certa forma, ele serve como um front-end para o simulador. E o que é um front-end, professor? É o programa de entrada, onde você vai entrar os dados, certo? Eu entro com os dados, certo? E chamo o simulador em background. O simulador fica rodando, tá certo? Depois que eu entro com os dados e dou um ok, o simulador fica rodando. Quando ele terminar, ele pega esses dados. O meu software vai lá, garimpa todos os dados, certo? E traz o que o profissional de dosimetria quer. Pega esses dados para criar tabelas, criar gráficos e a partir do gráfico fazer as análises. Ou seja, certo? Sua contribuição então foi digamos assim, no filtro das informações. Também, né? Também. Tem a parte de visualização que eu falei do Fantoma, né? Que você pega, eu quero só uma parte interessada, ele já faz a edição, corta, todo 3D, tá certo? Tem aquelas 3 vistas. Isso é o seu software que faz, o software que você desenvolveu. Isso, exatamente. Certo? Daí ele faz a parte do front-end, né? Certo? Só arruma os dados para inserir no simulador. O simulador faz o processamento, traz de volta, eu capto esses dados e a partir daí o usuário de dosimetria tem todas as informações que ele quer. Você programou em quê? Eu fiz em C++. C++, mas você acabou de dizer que o Fortran é melhor? Não. Para você inverter uma matriz, né, um exemplo. Mas não é que a diferença seja tão grande assim, sabe? Tá? É melhor do que eu C nesse sentido, mas em outras coisas ele perde. Tá certo? Tá, e o interessante, como o professor Luiz falou, a interdisciplinaridade dessa área. Você, como matemático, deve ter tido uma formação bem de cálculo, bem de matemática pura. Você fez bacharelado ou licenciatura? Bacharelado com ênfase em computação gráfica. Então deve ser uma formação bem de matemática básica. Bem voltado para análise numérica. Para análise numérica. Como era a característica da turma? Tinha muito matemática? Eu pergunto isso porque eu li uma vez na Scientific American, que a gente acha que não, mas na NASA tem mais matemáticos do que engenheiros. Sim, na turma de doutorado. Na turma de doutorado. Na minha turma só tinha eu de matemático, né? Mas tinha pessoal com formação em engenharia, né? Só por curiosidade. Física. Tinha 2 colegas de física. Lá em Recife, o forte da computação gráfica não era nem tanto o departamento de computação. Era, por incrível que pareça, o departamento de matemática. O INPA, né, é um dos institutos que é forte nessa área. E lá é um instituto de matemática, né? O INPA, né? O INPA. O interessante, essa abrangência que tem a matemática, e está em tudo mesmo. Lindeval, a gente sabe do problema secular dos nossos alunos em matemática. Para um aluno que vem, a gente tem estudante ouvindo o programa, para um aluno que vem para a universidade, por que ele tem tanta dificuldade na área da gente, de cálculo? O que é que caracteriza o fato dele ter essa dificuldade com a matemática, ela ser umído? O problema, na verdade, não é a matemática, professor Roberto. O problema é a base que o aluno não teve, né? Certo? Antes de ingressar na universidade. Tá? O ensino de base, infelizmente, no Brasil, como um todo, né? É muito fraco. Certo? Então, os alunos que entram com uma dificuldade tremenda, tanto é que em quase todas as universidades, inclusive aqui em Roraima, né, no departamento de matemática, criou-se uma disciplina chamada pré-cálculo, que não deveria existir. Mas, diante de tanta dificuldade dos alunos e tanta reprovação em cálculo 1, tá certo? O aluno vem com uma formação lá da base do ensino médio, principalmente trabalhar com funções, eles não têm a mínima noção. Para os nossos ouvintes entenderem, essa disciplina ela é dada no período de férias, antes do aluno entrar na universidade propriamente dita. Mais ou menos entre só corrigindo, não é no período de férias não, é no período normal, é uma disciplina normal. Então, pelo menos inicialmente, alguns anos atrás, era dado no período de férias, sim. Né? Então, hoje já é uma disciplina da grade. Já virou uma disciplina da grade? Diante de tantas dificuldades. Era uma disciplina, digamos assim, de caráter de extensão. Era dado no período de férias, entre a matrícula do aluno e o início das aulas. Isso.
É interessante. Para o aluno que está no curso de licenciatura, de bacharelado, depois que ele já passou pelos cálculos, por exemplo, na física, na engenharia, a gente vê a dificuldade dos alunos em mecânica quântica, eletromagnetismo, porque tem uma dose de matemática. Qual a disciplina da formação já técnica, já especializada, que você acha que os alunos têm mais dificuldade, que é uma disciplina mais difícil? Fala um pouco de como é o curso de matemática. O curso de matemática ele é dividido em dois, né? Em duas etapas, que é dois ramos. A licenciatura, né? Que é o aluno, o objetivo é ensinar, tá certo? Para o ensino. Então, a grade é diferente. Então, é recheado de disciplinas pedagógicas, estágios supervisionados, né? Tudo isso para melhorar a prática do professor em sala de aula, né? A forma de ensinar. Tem as disciplinas, claro, de matemática, não pode deixar de existir, mas não tem aquelas disciplinas avançadas, né? Que a gente chama de avançadas, que existe no curso de bacharelado. O curso de bacharelado já é uma outra vertente do curso, que é mais direcionado para quem quer ser pesquisador, um professor universitário, né? Tá certo? Trabalhar com pesquisa em matemática pura, tá? Quem quer seguir a linha de matemática pura tem que ir para o bacharelado, de preferência, né? E no bacharelado existem as disciplinas mais robustas, digamos assim, né? Tipo geometria diferencial, as estruturas algébricas, né? Que é a álgebra abstrata, análise no RN, certo? Equações diferenciais parciais, que utilizam muito na física. O que é análise no RN, para o ouvinte saber que não é análise no Rio Grande do Norte. Por favor, explica. É verdade. É um curso de análise, né, que existe no curso de bacharelado, né? Existe análise na reta, né, em uma dimensão, que a gente chama de análise 1. Ou simplesmente foi no curso de análise. Então, análise na reta. E a análise nos espaços de dimensão 2, de dimensão 3, de dimensão N, certo? Então a gente chama de análise no RN. Então o N aí, no caso, né, é um R com N potência, tá certo? RN de Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade de começar a pagar uma disciplina na matemática durante minha graduação, que foi EDO, e eu admito que eu desisti da disciplina, era uma disciplina optativa, ou seja, só para complementar os créditos, mas eu achei uma disciplina tão abstrata, né? Que eu acabei realmente desistindo. Importantíssimo, né? EDO, para nossos ouvintes, equações diferenciais ordinárias. Todo o processo que a gente pense aí na vida de fluxo de caixa, andar em velocidade num carro, é dominado por uma equação diferencial. A natureza em si está... A natureza, todos os processos naturais você consegue modelar por meio da equação diferencial. Ok, aí é que ele vê mais enquanto bacharel. Então, essas disciplinas, né, de mais avançadas, né, vê todas as disciplinas básicas também, que um aluno da licenciatura vê, tá certo? E ao invés dele ver disciplinas pedagógicas, né, ele vê agora disciplinas avançadas, que eu falei, geometria diferencial, que é optativa para o aluno de licenciatura, equações diferenciais parciais, EDO, tá certo? Tá? EDO avançada, né? Certo? Tem a EDO que tem para os dois cursos, que é aquela básica, e tem a EDO mais avançada, que é para quem vai seguir pesquisas, né? E sinceramente, professor, para os nossos ouvintes, vale a pena fazer o curso de matemática? É um curso que o mercado de trabalho está aberto? Olha, se for responder que a nível de Roraima, né? Certo? Fazer um bacharelado, por exemplo, não é tão bom, tá? Por quê? Porque se pensar em ir para a sala de aula, né? Até porque existe licenciatura nos concursos que tem do Estado. E a única fonte de emprego que tem aqui é do Estado, tá certo? Uma universidade particular, mas existe licenciatura. Então, para a licenciatura, para o licenciado, né? O campo de emprego é bem mais vasto, né? Mais fácil até de você conseguir. Para o bacharelado é mais complicado, né? A não ser que ele tem que ter já consciência, né? E provavelmente vai ter que sair do Estado. Que ele vai sair do Estado para fazer um mestrado. Já temos mestrado profissional aqui, né? Ele pode fazer aqui. Mas a ideia é ele sair para um doutorado e tentar um emprego aí na universidade. Mestrado profissional, para quem não sabe, é um mestrado que é voltado para aqueles professores que estão atuando em sala de aula, geralmente em escolas do Estado ou escolas particulares. Isso, exatamente. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR.
Todos os dias, ela entra na sua casa, sem demora. Acompanha você no táxi, no trabalho e na rua. Leva informação, cultura, cidadania e muita música. Assim é a FM 95,9, uma rádio pública que fala a sua voz. Ouça, participe. A Universitária FM está a serviço da sociedade. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Professor, e em relação à formação aqui em Roraima, a gente teve recentemente a formação de, se eu não me engano, 11 alunos de matemática do curso à distância. Como é que é? Qual é a diferença deste curso à distância para o presencial? O senhor foi coordenador pedagógico desse curso. Fala para a gente a experiência de formar professores de matemática à distância. Ok, de fato fui coordenador sim no período de 2012 até 2014, logo quando cheguei do doutorado. 2 anos de experiência, muito bom. Passei 2 anos na coordenação, né? E para mim foi uma experiência muito boa. Tá? É um curso que depende muito de recursos, porque pelo fato de ser à distância, né? Então você tem que ter a viagem de tutores, que são professores que vão dar auxílio aos alunos, né, um auxílio presencial, tá certo? A gente tem as videoconferências, que é a parte à distância do curso, que o professor da disciplina faz isso aqui de Boa Vista, né, para todos os polos, são um total de 8 polos, incluindo Boa Vista, mas a gente depende de recursos, né, que às vezes são tão escassos e atrasam, né, a OAB às vezes não repassa no tempo necessário e a gente sofre com esse tipo de problema. UAB, né? Universidade Aberta do Brasil, que nós somos polo aqui na UFRR, né? Isso. Bom, recentemente, né, tivemos a formação de 10 alunos da matemática à distância. E é uma boa, um bom número, né? Bom número, né? Comparado com da licenciatura presencial, foram 4. Em geral, os cursos de matemática, física e química, a gente tem um número bem reduzido, né? 1, 2, 3, 4. Quantos alunos formados. Atualmente o curso de matemática tem, professor? O senhor tem uma ideia? Em todo, geral? Só divisão de licenciatura e bacharelado. Olha, eu não estou com os números, né, que eu não estou na coordenação do presencial, né? À distância, a gente acabou de fechar a última turma, né? Com um resíduo aí de poucos alunos, não sei te precisar. Posso dizer que quantas vagas a gente tem agora para o novo vestibular do ensino à distância, né? Tá? Da licenciatura à distância, que é um total de... A gente está ofertando 50 vagas por polo, e são 8 polos, então são 400 vagas que nós estamos abrindo para todo o estado de Roraima. Tá? A beleza desse curso, o bom desse curso é que ele alcança, né, fronteiras, né? Então, o aluno lá do Iramutã, ele pode estar fazendo a licenciatura, tá? Igualmente a um aluno que está aqui. Dessa turma que se formaram 10, entraram quantos? O número geralmente de entrada é grande, tá certo? Tem muita desistência, na verdade, tá certo? Por conta dessas dificuldades que eu lhe falei, né? Por exemplo, tem alunos que moram lá no Equador. Na Vila do Equador, né? Direção a Manaus. E vão 90 quilômetros para Rorainópolis, para o polo de Rorainópolis. E muitas vezes esses caras vêm de carona, tá certo? Quando tem. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, os que terminam, eu parabenizo, sabe? São heróis, né? São heróis, porque é uma força de vontade muito grande. As dificuldades são muitas. Isso depende muito de energia, que a gente sabe que no estado é precário. Depende muito de internet também, tá? Então, é complicado para eles, tá certo? E a grade curricular, o plano do curso à distância, o que é que ele diferencia do curso presencial? Eu insisto nessa pergunta porque desistência em curso à distância é comum, mas em matemática a gente esperaria mais, porque o pessoal ainda tem uma ideia diferente de curso à distância. Não, a grade dessas duas licenciaturas, presencial e à distância, é praticamente a mesma. A diferença é apenas a forma de ministrar. Isso, a modalidade que é outra, tá certo? Mesmo número de horas. Não é presencial, mesmo número de horas, tá certo? Tá, e aí vocês... Quando é que vai ser o vestibular dessa próxima turma? E quais os municípios que tem polos? Próximo domingo vai haver
a prova em todos os municípios, né, incluindo Boa Vista. Além de Boa Vista, nós temos São João da Baliza, Rorainópolis, Caracaraí, Bonfim, Alto Alegre, Pacaraima e Amajari. Então, com 50 vagas em cada polo. Bom, é uma boa abrangência do estado. Lindeval, a gente, mantendo ainda nessa linha de formação, o que é que a gente tem relacionado à pesquisa na área de matemática aqui no nosso departamento de física, de matemática? Bom, recentemente, né, o departamento aumentou agora o número de doutores, né? A gente tínhamos alguns professores que estavam fora, né, fazendo doutorado, e tivemos 3 que retornaram agora, né? 2 da área de geometria, tá certo? E 1 da área de controle, tá? Teoria do controle. E temos outros professores que saíram para o doutorado, mais 4, né? Espero que daqui a 2 anos já estejam de volta também. Tá? São quantos professores no departamento de matemática? Atualmente, doutores, nós temos 24 professores. Né? Temos 19 atuando no momento. Do 19 já temos 8 doutores, né? Estamos esperando voltar mais 4. Tá? Vocês atendem quantos cursos, professor? Quase todos os cursos da universidade. Tá? A oferta é imensa, né? Tá certo? Então, esse número de professores aí, na verdade, ainda precisamos de substitutos. Né? Ainda é pequeno, tá? Porque o leque é grande, né, de cursos que nós oferecemos disciplinas. Previsão de vagas, não? Por enquanto não. Né? E espero que tenha. Né? Envolvimento de alunos nas pesquisas, tem alguma iniciação científica, alguma coisa decorrente das Olimpíadas? Tem. Decorrente da Olimpíada, ainda não, mas temos alunos de iniciação científica que estão trabalhando agora com os professores, tem o professor Erivaldo, o professor Michael e o professor Edwin, que trabalham na parte de equações diferenciais espaciais. Eles estão fazendo trabalho, até aluno estão no PIC, né? Tá certo? Inclusive eles foram agora para o IMPA, né? Pro colóquio do IMPA, que tem a cada 2 anos, né? Então, acontece nos anos ímpares. Esse ano eles foram, né? O departamento proporcionou as diárias para ele lá, e eles foram acompanhar os alunos e assistir o evento, né? Que era exatamente na área de... Esse evento é voltado para alunos de graduação ou também abrange toda a comunidade de matemática? Abrange toda a comunidade. Acontece a cada 2 anos no IMPA, tá? A gente vê, eu entrei nessa seara de pesquisa porque a impressão que eu tenho é que a gente tem poucos, em relação à física, por exemplo, em relação à química, poucos lugares que a gente tem curso de doutorado em matemática. Basta ver, e aí eu volto àquela sua resposta à pergunta do professor Luiz Henrique, quando falou de oportunidade de emprego. A impressão que eu tenho é que tem falta de doutores de matemática no Brasil. Ou eles, por função de ter poucos lugares formando. Eu acho que, assim, se for comparar com a física, né, tem mais doutores de física, certo? Tanto no departamento de vocês, sempre que aparecia um vaga, sempre aparecia o doutor, né? Então, é verdade, já tem alguns anos que isso ocorre. E na matemática, agora é que está aparecendo. Se aparecer um concurso hoje, eu tenho certeza que vai aparecer doutor para concorrer à vaga. Porque lá embaixo já inchou a coisa, né? Já tem um número bem grande de doutores formados, né? Então tá todo mundo empregado, eu acredito. Empregado que você fala concursado, né? Concursado, né? Isso. A gente tem uma inserção a física tem muito essa parte teórica que se confunde muito com a matemática. E a gente observou uma época, ainda se observa, a contratação de físicos da área de teoria, principalmente mecânica e estatística, para bancos, instituições financeiras. Uhum. Você tem algum dado, alguma informação da contratação de matemáticos para essas áreas que não seja de docência? Sim, né? Sim, tem. Aqui em Boa Vista não, porque a gente, por exemplo, é um estado que é novo ainda, não temos ainda indústrias, né? Mas no Sudeste, né, temos grandes indústrias por lá, metalúrgicas, então tem área para emprego, para matemático tranquilo, tá certo?
tá? Tem muita coisa para o matemático fazer numa indústria, por exemplo, otimização, né? Otimizar os custos, tá certo? E otimizando os custos, aumenta o lucro. Isso é interessante para o empresário. E como eu falei, né, hoje, basicamente, a computação gráfica é dominada por matemáticos. E hoje, por exemplo, você tem a realidade virtual, né? Sistemas que simulam em computadores algo que você vê no dia a dia. E então, na verdade, tem até vagas crescendo aí. Para os próximos anos vai ter vaga aí à vontade para matemática. Sim, com certeza. E se o matemático ele tivesse uma tendência para a computação também, a coisa fica melhor. Tá certo? Aí é responsabilidade dos cursos de formação, né? Isso. Lindeval, a gente teve o ano passado a área de matemática apareceu muito na mídia em função de um brasileiro, pesquisador do INPA, ter ganhado a medalha Fields. Conta pra gente o que é essa medalha Fields, o que é que ela representa para um brasileiro ter conquistado essa medalha, e se você souber um pouco dele, do que é que ele faz com a área de pesquisa, pra gente esclarecer para os nossos ouvintes. Tá. Nas outras áreas de ciência, né, existe o prêmio Nobel, né, que acontece anualmente, né, na física, na química, na medicina, em todas as áreas. A medalha Fields é o equivalente ao prêmio Nobel, só que na matemática isso acontece de 4 em 4 anos, tá? Então tem que ser um problema muito bem posto, né? Muito complicado até de ter sido resolvido para poder o candidato, né, ganhar a medalha Fields. Então o Brasil está de parabéns com o Arthur Ávila, né, que foi o primeiro a ganhar a medalha Fields aqui no Brasil. Ele é pesquisador no INPA? Pesquisador do INPA, né? Muito jovem, por sinal. Tá certo? Foi aluno, né, de iniciação científica, de Olimpíada, tá certo? Ganhou Olimpíadas Internacionais, né? Entrou no mestrado, terminou o doutorado bem novinho. Com 18, 19 anos ele já era doutor por aí. Doutor em matemática, ele é de onde? Se não me engano é de Alagoas. Desculpe se eu estiver errado, mas eu acho que é de Alagoas. Tá? E a área dele, né, é de sistemas dinâmicos, né? Tá certo? Tá. O que são sistemas dinâmicos? Tudo que envolve dinâmica, tá certo? Tá? Todo movimento. Crescimento populacional, crescimento tudo. De células, propagação de um vírus. O mais caótico que você imaginar, isso é tratado pela área de sistemas dinâmicos, né? Tá? No INPA, né, ele é forte nessa área, né? Então, o diretor do INPA, o Marcelo Viana, né? Não é Fields não, mas esse ano, se eu não me engano, tem um prêmio lá na França, que é importantíssimo, né? Foi o grupo do Marcelo Viana que ganhou. Tá também na área de matemática? Sim, na área de matemática, sistemas dinâmicos. Tá, e me diz uma coisa, a gente não tem um prêmio Nobel no Brasil, mas tem um prêmio Nobel, não. Entre aspas, que é a medalha Fields, no Brasil, que é o Ávila, né? O Arthur Ávila. O Arthur Ávila. O único até agora. O que é que isso representa pra gente, Brasil? Olha, a medalha Fields, eu acho que independente da nacionalidade, representa algo muito grande, né? Grandioso para quem vence esse prêmio, né? E se tratando de Brasil, eu acho que isso foi uma honraria muito grande, né? Certo, todo o esforço, ao esforço dele, mas para o Brasil isso aí, com certeza, né, como você falou agora, acendeu a chama da matemática, digamos assim. Tá. Olha certo? Que coisa legal. Tá. Você sabe dizer se ele é oriundo de escola pública? É muito provável, tá? Mas eu não posso te garantir essa informação. Não sei se você sabe, nós tivemos um estudante aqui do curso de matemática, inclusive quem levou ele para o INPA foi um matemático, João Bosco Pitombeira, que foi professor da nossa universidade, sim, logo no início, e ele levou esse rapaz para o INPA, o Paulo, antes de terminar a graduação, fez lá mestrado, fez doutorado e era pesquisador do INPA. Infelizmente tive o prazer de conhecer o professor Paulo, tá? Excelente, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Roraimense, formado pela UFRR. É aquele gênios, né? Exatamente. Ele na época que ele faleceu, em 2006, se não me engano, ele estava trabalhando na UFRJ, mas estava orientando alunos de doutorado no INPA. Inclusive ele faleceu, né, no INPA, estava dando aula. Problema de coração. Voltando um pouco à medalha Fields, a gente teve um grande rebuliço. Quem acompanha essas notícias
de divulgação científica quando saiu a prova do último teorema de Fermat. Para quem não conhece, o teorema de Fermat diz... enuncia aí, que eu acho que eu vou... Soluções da equação do tipo x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n para n maior igual a 3. Ou seja, o teorema de Pitágoras. Está embutido, né? Está embutido. E a gente teve um cara que provou isso, levou 10 anos para provar o teorema de Fermat. Ele foi agraciado com a medalha Fields? Eu não sei dizer se ele foi mas deve ter sido, né? Acho que com um problema dessa relevância, né? Tem inclusive um prêmio de $1 milhão, eu acho, de dólares para quem provasse esse teorema, não é? São os problemas do Instituto Klein, né? Tinham 7 problemas, já foi alguns. Esse daí foi um deles que foi resolvido, tá certo? Esse Instituto Klein, ele paga $1 milhão para quem resolver cada um desses problemas. Eram 7 problemas, esse daí foi um deles que foi resolvido, né? Existem outros na área matemática e computação, para mostrar que P igual a NP, certo? Tinha até um professor lá de Recife que estava tentando mostrar, mas aí acho que não deu certo. Isso leva 2 anos no mínimo para ser avaliado, né? Aí, como não explodiu, e se tivesse ganho, a gente teria sabido. É bem interessante porque esse tipo de notícia que desperta o aluno que está lá na matemática, na sala de aula, a se interessar por matemática. É curioso, Lindeval e Luiz Henrique, a gente está numa roda de cerveja, num churrasco, se a pessoa diz que não leu Carlos Drummond de Andrade, várias pessoas dizem, como é que você não leu o livro do Carlos Drummond de Andrade? Quer dizer, você corre o risco de passar vergonha nessa roda. Mas a pessoa disse, não entende nada de matemática, é uma coisa comum, é até elogiado. Não, eu também não gosto de matemática. Desmistificar essa ideia da matemática é difícil e o que dificulta. O que é que você acha que a gente pode fazer localmente para despertar mais visitas nas escolas? Tua experiência de 2 anos como coordenador do primeiro curso à distância de matemática da UFRR, o que é que tu observa poderia despertar mais a matemática para os alunos? Acho que principalmente a forma de ensinar, né? Acho que tem muito a ver com você querer aprender, né? E depende muito da forma como alguém está ensinando alguma coisa. Eu falo por mim mesmo, né? Que como aluno de doutorado, por exemplo, de mestrado, que eu já passei por isso, e tinha certos professores que não me estimulavam, certo? Naquela disciplina, tá certo? E já outras disciplinas, um professor que a maneira dele dar aula é bem diferente, certo? Tá? Você trazer problemas, né? Porque a matemática, se você for ensiná-la da forma nua e crua, como se diz, realmente é ruim. Mas se você trouxer, tentar um aprendizado através de problemas, né? Problemas de situação, tá certo? Trazer para o cotidiano, para dentro da matemática e assim fazer com que o aluno absorva, eu acredito ser muito mais interessante, né? Para o aluno aprender, tá certo? A gente é confrontado muito, e isso é uma coisa interessante para lhe perguntar. O aluno de ensino superior chega para a gente e pergunta, isso a gente estudando física, movimento uniforme, que ele prova isso, lei da inércia, que ele prova isso dentro do carro dele, e o cara ainda, por imaturidade científica, pergunta, por que eu estou estudando isso? Você, com toda a experiência de professor de matemática, atuou com mestrado, com doutorado, foi coordenador no curso à distância, como é que você responde a um aluno que pergunta, por que eu estou estudando uma equação de 2º grau? Como incentivar um aluno que faz isso? Pronto. Quando eu vou ministrar um curso de cálculo 1, esse semestre, por exemplo, estou ensinando cálculo 1, eu adoro dessa disciplina, né? Não é que é básica não, mas porque por ser uma das primeiras disciplinas que o aluno universitário, né, o estudante universitário se depara na matemática, é uma disciplina riquíssima que responde muitas dessas perguntas. Se ele aproveitar bem, de certa forma, vai guiá-lo para o resto do curso. Responde muitas dessas perguntas, inclusive essa que você está perguntando agora, né? Para que serve isso? Tá certo? Para que serve uma equação de 2º grau, né? Por que eu estudo a parábola lá na 8ª série, né, o primeiro contato que a gente tem? Aí eu trago um probleminha, certo? De otimização para ele envolvendo uma equação de 2º grau, tá certo? Um problema de maximização, tá? Mostro para eles por que é interessante, por que eles aprenderam a estudar uma equação de 2º grau. Resolve esse problema aqui. Aí eu mostro um probleminha, eu tenho um papelão retangular e quero fazer uma caixinha desse papelão, tá certo? E eu quero fazer uma caixinha desse papelão
Mas só que eu quero colocar frutas nessa caixa. Eu quero fazer essa caixa de modo que ela caiba o maior número de frutas possível. Ou seja, tem um volume máximo, certo? Claro, para isso, para fazer uma caixinha, eu tenho que cortar quadradinhos nos cantos, iguais, né? Então, mas de quanto é que eu devo cortar esse quadradinho para que esse volume seja máximo? Então é um problema que envolve a equação de segundo grau. Aí eu resolvo para ele logo de cara esse daí, para responder essa pergunta. E aí, professor, a gente vê que a OBMEP é um espaço também para incentivar, despertar esse interesse pela matemática. Como é essa ideia da OBMEP? O que é que ela traz para os alunos? Isso. A OBMEP deu início em 2005, né? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, no qual na época eu era o coordenador regional, né? Tive o prazer de ser coordenador regional. E desde 2005 para cá que vem aumentando cada vez mais o número de participantes, né? Que hoje a gente já tem hoje, em 2017, tivemos mais de 18 milhões de alunos inscritos. Então, um programa social imenso, né? E aqui em Roraima, né, nós temos o programa